Vamos falar então agora da fase clara da fotossíntese. A gente divide a fotossíntese em duas fases para a gente entender melhor o que está acontecendo. A fase fotoquímica, que a gente também pode chamar de fase clara, e a fase química, que a gente pode chamar de fase escura ou também de ciclo de Calvin. Toma muito cuidado com esses nomes, fase clara e fase escura. Qualquer coisa referente à fotossíntese só vai acontecer na presença de luz. A gente usa o termo fase clara é porque nessa fase você tem a incidência, a influência direta da luz para que algumas reações possam acontecer, gerando algumas moléculas. E aí essas moléculas geradas vão ser usadas na próxima fase. A fase escura, ela não acontece no escuro, ela também acontece na presença de luz, só que não tem essa influência direta. Para a fase escura acontecer, primeiro tem que acontecer a fase clara. Se a fase clara depende de luz, então indiretamente a fase escura também depende de luz. Para você não se confundir muito, tenta evitar falar fase clara e fase escura. Fala mais fase fotoquímica, ou seja, reações químicas que dependem de luz. Lembra que foto significa luz. E fase química, em vez de fase escura, fase onde tem reações químicas que não têm essa influência direta da luz. A fase clara, ela consiste basicamente em dois processos que a gente vai ver acontecendo. Primeiro, essa captação da energia luminosa para a formação de moléculas químicas ricas em energia. Então, vai rolar uma transferência de energia da luz para uma molécula química carregada de energia. E a fotólise da água, quebra de moléculas de água por causa dessa energia da luz. Então, são dois processos relacionados à luz. Para rolar a absorção de energia luminosa, né, dos fótons, existem então os pigmentos. São vários tipos de pigmentos, né? Os mais famosos são as clorofilas, tem alguns tipos diferentes de clorofilas também, mas eu coloquei aqui uns outros, ó, carotenoides, ficoeritrina, ficocianina, tem até alguns diferentes. Clorofila é predominantemente verde, né? Agora, quando você pensa nos outros pigmentos, eles têm outros tipos de coloração. Por quê? Porque são pigmentos, são substâncias químicas que absorvem comprimentos de ondas diferentes. Então você tem a luz visível, né, que seriam as cores do arco-íris, essa luz visível variando nos comprimentos de 400 a 700 nanômetros. Então, dependendo da substância química, dependendo do pigmento, ele absorve comprimentos de ondas diferentes. Então, quando você pensa na clorofila, ela absorve quase todos os pigmentos, com exceção dos que têm a coloração verde. Por isso que a gente enxerga a maioria dos seres fotossintetizantes verdes, porque eles têm clorofila. Então, eles refletem o verde, é a única cor que eles não estão absorvendo. Se a gente pensar na ficoeritrina, que é mais avermelhada, então ela absorve bastante do verde, ela absorve bastante do azul, mas os comprimentos de onda vermelhos são refletidos para os nossos olhos, então a gente visualiza mais avermelhado. Então tem algas que são verdes, tem algas que são mais avermelhadas, mais laranjas, mais roxeadas, que seria a ficocianina. Então existem colorações diferentes para as plantas também, nem toda planta é exatamente verdinha, tem tons de verde diferente, tem mistura de verde com outras colorações, como um avermelhado, um arroxeado. Isso é a mistura de clorofila com outros pigmentos presentes, e aí vai depender da espécie de fotossintetizante que você está analisando. Essas substâncias químicas que a gente classifica como pigmentos, elas têm uma característica química semelhante, independente de qual pigmento a gente esteja analisando, em uma parte da molécula desse pigmento, a gente vai encontrar ligações duplas conjugadas. Duplas conjugadas, na verdade, são ligações duplas intercaladas com ligações simples. Então, olha aqui um exemplo, ligação simples, ligação dupla, ligação simples, ligação dupla. Isso são as duplas conjugadas. Todas as moléculas que a gente classifica como pigmentos, em algum pedaço dela tem essas duplas conjugadas. Essas duplas ligações, na verdade, né, são os elétrons compartilhados entre esses átomos que estão ligados. Como essas duplas estão intercaladas, estão então conjugadas, esses elétrons eles podem acabar migrando para a ligação simples, né? Então formando uma ligação dupla ao lado. Então essa ligação dupla ela pode pular para outra ligação. E aí essa aqui ficaria simples, essa aqui seria dupla, essa aqui ficaria simples e a outra seria dupla. Então eu posso visualizar trocas acontecendo no posicionamento das ligações duplas intercaladas. A gente chama esse fenômeno de ressonância de elétrons. Esses elétrons facilmente ficam trocando de lugar, pulando de uma ligação para outra, então faz com que as ligações duplas se movimentem. Ou seja, esses elétrons já estão um pouco soltinhos, né?
eles já estão pulando de uma ligação para outra e nesses pulos eles já têm uma movimentação bem mais ágil, eles já são mais energizados, já estão mais excitados, então eles não estão tão assim próximos do núcleo dos seus átomos. Isso é importante porque esses comprimentos de luz visível, né, as cores do arco-íris, só essa luz já é suficiente para fornecer um pouquinho mais de energia para esses elétrons que já estão ali bem energizados, que ficam mudando de lugar, aí eles recebem mais energia ainda, ficam mais energizados e podem chegar ao ponto de se desprenderem dos átomos onde eles estão ligados. Lembra que os átomos têm o núcleo, que é o próton e os nêutrons, né? Os prótons e os nêutrons formando o núcleo desse átomo, e ao redor a gente tem os elétrons, que são as cargas negativas girando. Esses elétrons, quando recebem mais energia, eles começam a girar cada vez mais rápido e cada vez mais distantes do seu núcleo, né, dos prótons e dos nêutrons, pulando as tais camadas eletrônicas. Se eu forneço mais energia ainda para eles, eles pulam mais e mais camadas eletrônicas e podem acabar ficando super distantes do seu núcleo a ponto de não conseguir mais ficar orbitando ao redor dele, desgruda. Essa é a intenção, né? Os pigmentos vão receber essa energia vinda da luz visível, das cores do arco-íris, vai ser energia suficiente para excitar os elétrons que estão ali fazendo ressonância, a ponto desses elétrons se desprenderem das moléculas de clorofila. As clorofilas, que a gente viu em outro vídeo, se organizam lá nas membranas dos tilacoides, nas células eucariontes, né? Lá dentro dos cloroplastos. Se eu visualizar essas clorofilas de cima, a gente viu elas de perfil, né, de lado, se eu visualizá-las de cima, a gente vai ver um aglomerado de clorofilas. Então, elas não estão distribuídas de maneira uniforme ao longo de toda a membrana, elas estão aglomeradas em determinados locais da membrana do tilacoide. Esses aglomerados a gente chama de fotossistemas. Como é que esse fotossistema ele vai funcionar com relação a essa perda de elétrons que eu mencionei? A energia da luz vai excitar essas clorofilas, repara que elas estão formando como se fosse um arranjo circular, né? Várias clorofilas periféricas e uma clorofila central. Como se fossem espelhos, essas clorofilas aqui periféricas absorvem energia da luz, uma parte só dessa energia, e refletem a maior parte para a clorofila vizinha, para a clorofila do lado. Essa clorofila do lado vai também receber a energia vindo diretamente da fonte de luz, mas vai receber energia vindo da sua vizinha. Pega essa energia e repassa para a próxima que está do lado. A próxima do lado também recebe a energia diretamente da fonte e também está recebendo essa energia que vem das vizinhas. Ela também passa para o lado, como se fosse um espelho, vai só refletindo essa luz para a clorofila que está do lado. Essa energia, né, essa luz vai sendo refletida de uma para outra, essa luz vai se acumulando numa quantidade cada vez maior de energia, até que toda essa energia seja jogada diretamente para a clorofila central. Essa clorofila central, que a gente chama de centro de reação, recebe uma quantidade de energia suficiente para os elétrons ficarem super energizados a ponto de desgrudarem da clorofila. São 2 elétrons que são perdidos nesse momento. A energia desses elétrons, lembrando que se eles saíram da molécula é porque eles estão carregados de energia, a energia desses elétrons é que vai auxiliar na construção de moléculas de ATP, que são moléculas químicas que são carregadas de energia. Então eu vou usar a energia desses elétrons para construir uma molécula. E tendo essa molécula rica em energia, aí sim eu vou ter energia para a construção do carboidrato. Então, tudo isso acontecendo na fase clara. Na fase clara ainda acontece a fotólise da água, mas eu vou te explicar isso um pouquinho melhor com um outro desenho, visualizando direitinho a membrana do tilacoide com um pouco mais de detalhe. Aí você vai entender tudo o que está acontecendo aí.